Conhecido atualmente como Novo Centro, essa é uma região que passou por intensas mudanças ao longo das décadas. Estando hoje reconfigurado, no passado era aqui que ficava o pátio de manobras da Estação Ferroviária de Maringá. Este importante equipamento de transporte permitiu que a cidade se desenvolvesse economicamente e socialmente. Mas, além disso, é necessário pontuar que as suas operações só eram possíveis devido ao intenso trabalho de pessoas aguerridas que aqui moravam. Hoje falaremos sobre a colônia de ferroviários que foi construída nessa região. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. No final da década de 1930, Maringá começou a ser colonizada. Visando o estabelecimento do centro comercial da futura cidade, a Companhia de Terras Norte do Paraná delimitou qual seria esta área. Assim, comércios e serviços se instalaram ao tempo que moradores foram se transferindo para a nova localidade. No entanto, a colonizadora previa uma proposta diferenciada para a cidade. A partir do projeto desenvolvido pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira, o território foi coberto por um traçado moderno, onde foram estabelecidas zonas, quadras e lotes. Mas havia um entrave: sensibilizar e, por que não dizer, convencer as pessoas a comprarem terrenos distantes do núcleo original, que ficou a oeste da nova proposta e acabou conhecido como Maringá Velho. A justificativa foi simples, porém irrecusável. A estação ferroviária seria construída distante deste ponto onde a cidade nasceu e estaria situada mais ou menos ao centro do projeto traçado por Macedo. É bom lembrar que naquela época as locomotivas eram tidas como sinônimos de progresso. Eram por meio dos trilhos que corriam despachos de mercadorias e o transporte de pessoas. As estações, por sua vez, representavam a chegada das novidades e do desenvolvimento. Foi assim que os lotes começaram a ser vendidos em larga escala no território que ficou conhecido como Maringá Novo, a partir de maio de 1947. Com muito empenho, cobrança e articulação da comunidade maringaense, as operações ferroviárias na cidade foram inauguradas em 31 de março de 1954. Aquele evento foi marcado com a chegada da locomotiva de prefixo 608, que atualmente está exposta no interior do Parque do Ingá. Até então, as operações deste ramal ferroviário eram administradas pela Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Com o início das atividades, tornou-se necessária a organização de uma grande equipe para viabilizar os trabalhos administrativos e operacionais, bem como a manutenção de todo o pátio de manobras ferroviárias. Assim, como de praxe em outras localidades, deu-se início à construção de uma série de casas para os funcionários da rede. Ocupando uma área entre a estação e a Avenida Paraná, com o tempo, o espaço acabou ocupado por 62 residências. Esse conglomerado acabou conhecido como Vila ou Colônia dos Ferroviários. A maioria das casas apresentavam uma arquitetura similar e foram financiadas pela rede. Havia diferença apenas na estrutura para a residência do chefe da estação ferroviária, que era maior. Posteriormente, a rede cedeu terrenos e os seus funcionários construíam as casas conforme desejavam. Neste caso, muitas foram edificadas em madeira, utilizando-se de materiais e sobras da própria estação. Segundo depoimentos, as famílias pagavam uma taxa simbólica para morar nessas propriedades. Pela esplanada, várias mercadorias ficavam expostas. Nas imediações, várias estruturas acabaram construídas para facilitar o acesso e o transporte à linha férrea. Para se ter uma ideia, bem em frente à vila
ficavam as unidades da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., conhecida pela sigla AGEF. Era em meio a este tumultuado ambiente que as famílias dos ferroviários viviam suas rotinas. É bom lembrar que o projeto ferroviário que cruzaria o noroeste do Paraná para chegar a Guaíra acabou parando em Cianorte no ano de 1971. Certamente, essa frustração do projeto fez com que as atividades nas imediações do Pátio de Manobras de Maringá fossem intensificadas. Em 1975, a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina foi incorporada à Rede Ferroviária Federal S.A., a Refasa, ao tempo que os seus funcionários continuaram os trabalhos na estação de Maringá. Dado ao grande número de pessoas que viviam na colônia, acabou criada a Associação dos Funcionários da Refasa. No local, havia campo de futebol e outros espaços para o lazer das famílias que viviam nessa região. No início da década de 1980, o transporte de passageiros foi encerrado na estação de Maringá. Provavelmente, a baixa procura do serviço tenha resultado nessa decisão. Afinal, a expansão das rodovias havia facilitado e muito as viagens para as principais cidades do país. Os percursos sobre trilhos eram mais morosos e cansativos, o que era essencial no passado, em face da precariedade das estradas, havia ficado obsoleto por decisões governamentais. Em igual escala, o pátio de manobras ferroviárias também ficou ultrapassado à região central de Maringá. O cruzamento da linha de leste a oeste começou a prejudicar o desenvolvimento ao norte da cidade, sem contar a quantidade de acidentes ocasionadas nas passagens de nível. Durante a primeira gestão do prefeito Saíde Felício Ferreira, uma modernização foi pensada para essa problemática. Aquela era uma ideia que havia sido debatida anos antes, mas que acabaria concretizada muito tempo depois. Além da remoção da estação ferroviária e seus armazéns, bem como o rebaixamento da linha férrea, havia necessidade da demolição das casas da colônia dos ferroviários. Naquele processo, dezenas de famílias foram obrigadas a abandonarem suas casas para se mudarem em locais distantes dos centros de Maringá. A fim de abrigá-los, 3 novas colônias foram organizadas. Uma fica no Distrito Industrial 2, próximo ao Parque Itaipu, onde 30 novas residências foram construídas. Nesse local, havia funcionado a estação de transbordo da usina Itaipu. Tal unidade era responsável pelo transporte de peças modulares que foram utilizadas nas obras da Binacional em Foz do Iguaçu. A região fica próxima onde foi instalada a nova estação ferroviária de Maringá. Outras 28 casas acabaram edificadas próximo à atual Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, ao lado do conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior, popularmente conhecido como Borba Gato, e mais 7 residências foram feitas na Rua Floresta, próximo à Rua Vereador Arlindo Planas. Aquela operação foi feita durante a gestão do prefeito Ricardo Barros, no início dos anos 1990. Além de permutar com a Urbamar, uma autarquia municipal, as propriedades da região central com outras instaladas na periferia da cidade, a prefeitura também cedeu caminhões para a mudança das famílias dos ferroviários. Embora algumas pessoas tenham aceitado a troca pelo fato de deixarem uma casa de madeira para residirem em uma construção de alvenaria, muitos foram contrários, devido à distância de onde haviam criado raízes. Foi dessa forma que no início de 1991, as casas da colônia dos ferroviários começaram a ser demolidas na região central de Maringá, colocando fim ao ciclo de uma história que foi essencial para o desenvolvimento da cidade. Quantas vidas surgiram neste local? Quantos encontros e desencontros? Quantas memórias, não é mesmo? Você sabia que aqui, onde você certamente passa com certa frequência, havia uma vila com casas? Pois é,
O tempo é realmente implacável. Se gostou, curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. A história é em tudo que vemos e até a próxima!